Irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Bom, nessa noite o motivo de eu estar aqui é porque o pastor não está muito bem da coluna, eu sei muito bem o que é isso. Eu tenho hérnia de disco também, já fiz cirurgia e tudo mais. Então, ainda bem que os dois hoje não estão travados, né? Então, é sempre uma satisfação estar aqui. Eu gosto de partilhar a palavra, é o meu dom predominante, e sempre que eu tenho oportunidade, eu nunca me nego a trazer a palavra, né? Seja na igreja, seja num grupo, seja na escola dominical, eu gosto de partilhar a palavra. E nessa noite eu queria conversar com vocês sobre, a partir de um texto que está na carta de Pedro, e aí eu estava olhando essas coisas que estão acontecendo no Brasil, achei que o texto está bem apropriado para a gente pensar algumas coisas. A primeira carta de Pedro 4, de 7 a 11, eu acho até que eu já falei nesse texto aqui em vez anterior, não estou bem presente, mas me parece. E aí, pelo contexto que gerou esta carta, eu penso que ele é bem apropriado para a gente refletir hoje. Então, quando Pedro escreveu essa carta foi endereçada a uma comunidade, e não só a uma comunidade, mas a várias comunidades da Ásia Menor, ali nas proximidades da Turquia hoje. E essas comunidades estavam passando por um momento de tensão interna, não da igreja entre si, mas de membros da igreja que estavam sendo perseguidos pelos seus compatriotas e até parentes em função da sua decisão por Jesus. E alguns estavam sofrendo perseguição mesmo, sendo expulsos da casa, sendo abandonados pela família e coisas dessa natureza. Muitas dessas pessoas também eram de outras regiões, eram migrantes. Portanto, estavam ali vivendo um momento de certo desterro, né? Desterro é quando a pessoa está vivendo num lugar que não é a sua terra. E às vezes não se sente muito confortável com isso por várias circunstâncias. A circunstância normal de estar distante da sua terra, e as circunstâncias de enfrentar hostilidade ou adversidade naquele ambiente. Era o caso desses cristãos aqui a quem Pedro estava se dirigindo através da sua carta. Portanto, no início da carta ele diz assim, escrevo àqueles que estão dispersos como estrangeiros. Então eram pessoas que estavam, você vê isso lá no capítulo 1 da carta, quando Pedro está identificando esses destinatários. Então, quando Pedro escreve, além dessa perseguição familiar e de parentes, isolamento de parentes, Pedro estava já, de certa forma, antevendo alguma perseguição oficial mesmo, que haveria de se desencadear sobre essa comunidade. Então, o horizonte que pairava sobre essa comunidade era um horizonte de certa tensão, alguma coisa não muito confortável, não muito boa, estava para vir sobre esse povo. E aí, nesse contexto, Pedro propõe a esse povo uma agenda, como enfrentar esses tempos. E é isso que nós vamos ver na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11, que está escrito o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus.
Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, como eu falei, então, quando Pedro começa o texto, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, embora o fim de todas as coisas seja um anúncio de que a nossa salvação e a nossa redenção plena agora está mais próxima, não deixa de ser um fato de que historicamente vão ser tempos difíceis, né? Os tempos que vão anteceder a vinda e o retorno de Jesus serão tempos de crise na história. Quem estiver vivo nessa época, seja cristão, seja não cristão, vai atravessar tempos difíceis. Aqueles que têm fé em Jesus saberão enfrentar isto, como sempre enfrentaram ao longo de toda a história da fé cristã, com fé, com confiança, com descanso em Deus. Mas outros, aqueles que estiverem distantes de Jesus, haverão de enfrentar esse tempo com muita apreensão, ansiedade e algum desespero. E aí, curiosamente, os itens que Pedro orienta esse povo a assumir são itens diferentes daquele que seriam sugeridos normalmente. Em tempos de crise, se sugere às pessoas que elas se refugiem, se protejam, não se exponham tanto. Mas, contrário a isso, Pedro faz algumas sugestões que são bem curiosas nesse texto. E aí, eu escrevi uma tese aqui para essa reflexão, que é a seguinte: a esperança que temos em Cristo é o elemento que nos mantém lúcidos em meio a situações caóticas colocadas pela existência. Então, a fé em Jesus Cristo nos dá estabilidade. Nós falamos disso quinta-feira passada, né? E aqui Pedro, de novo, está reforçando isso com outras palavras. E ele propõe 4 itens para essa agenda, como enfrentar esses tempos difíceis que haverão de vir. Ele diz: o fim de todas as coisas está próximo, e isso indica que algumas coisas difíceis irão acontecer. Mesmo aqueles que já estão atravessando algumas coisas complicadas, qual seria a proposta desse homem de Deus, e para nós hoje, da palavra de Deus, para enfrentar esse tempo? Então, primeiro, Pedro diz que eles deveriam viver de modo criterioso, ou de modo sábio. E dentro disto, nesse ambiente limitado, nesse ambiente de anúncio de crises, a primeira coisa que Pedro sugere àqueles homens e àquelas mulheres dessas comunidades aqui da Ásia Menor é que eles deveriam ser sábios na condução da sua vida. Irmãos, nós vivemos hoje esse tempo em que é exigido de nós sabedoria. Essa tensão toda que nosso país vive hoje, mergulhado nessa polarização política, esquerda, direita, prós e contras, onde você percebe nas palavras, sempre palavras destemperadas, palavras agressivas, palavras não contidas, e ao contrário do que Paulo sugere, palavras sem tempero nenhum. Então, em meio a essa situação, Pedro está nos chamando a atenção para vivermos de modo criterioso, cuidadoso, equilibrado. Significa uma busca contínua do Espírito Santo para o desenvolvimento de uma consciência do Evangelho em nós, para não nos deixarmos enredar por ideologias de direita ou de esquerda, porque o cristão, segundo Lutero, é uma pessoa que vive absolutamente livre, e ele não está sujeito a nada nesse mundo, a não ser o senhorio de Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos nos submeter à regra, à condução, aos conceitos de qualquer ideologia, seja política, seja ambiental, seja de qualquer outra natureza. Nós somos livres em Cristo.
A Bíblia diz que nós somos libertos do pecado, libertos da lei. Nós não estamos mais submetidos à lei, mas à graça de Deus. E na graça de Deus nós somos libertos em Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não estaremos mais presos a grilhões de qualquer natureza, nem mentais, nem emocionais, e muito menos espirituais. Portanto, Pedro está nos chamando a atenção aqui para isso. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E aí eu quero citar alguns textos onde nós encontramos essas instruções para a manutenção da sobriedade, da lucidez. Quando Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, Paulo escreve dizendo o seguinte, segunda carta a Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Outra versão diz tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Paulo estava dizendo, e nessa relação que Paulo faz aqui, irmãos, muitos itens estão incluídos na prática de muita gente hoje. Na maledicência, na presunção, na arrogância, na crueldade, no desejo de morte ao outro. E aí, Paulo diz a Timóteo, afaste-se desses. E essa palavra é extensiva a todos nós. Afaste-se desses que proferem essas coisas. E aí nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 3 e 5, Paulo volta à carga sobre o mesmo assunto, dizendo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. As pessoas se ajuntarão para ouvir não aquilo que é conceito da palavra e do evangelho, mas aquilo que lhes agrada, que lhes é confortável, que vai segundo os seus desejos. No versículo 5, ele completa dizendo, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Embora Paulo esteja escrevendo aqui para um pastor, o conceito geral é extensivo e aplicável a todo aquele que é discípulo de Jesus, discípulo ou discípula de Jesus. Portanto, a moderação, Paulo está dizendo, Timóteo, no meio dessa confusão toda, e aí para nós hoje, igreja da Zona Sul, Adenilson e pessoas, pastor Leonel e todos os demais aqui, sejam moderados. No meio dessa polarização que nós estamos vivendo, sejamos moderados. Isso é viver criteriosamente. Critério é você criticar alguma coisa do ponto de vista racional. Você faz uma análise e você determina uma ação. Isso é critério. Estabelecer critério para fazer as coisas. Estabelecer critério para escolhas. Estabelecer critério para comprar. Estabelecer critério para que eu vá para esse emprego ou deixe esse emprego. E por aí vai. E aí, meus irmãos, tem gente cristã hoje vivendo sem critério. E desbocando-se desesperadamente em maledicências pelas redes sociais. De uma maneira não criteriosa. Repetindo e repassando e contribuindo para o círculo da agressividade. E não contribuindo para a pacificação. E aí, Jesus nos diz, bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que pacificam, aqueles que tem grupos em tensão, ou pessoas em tensão, ele chega e estabelece a paz. Paulo escreve dizendo que Jesus nos reconciliou com ele, com Deus,
e nos deu o ministério da reconciliação. Parece que alguns estão entendendo errado esse texto. Então, Deus nos estabeleceu como aqueles que estão responsáveis por atiçar a tensão, atiçar a briga, jogar terra. Não sei se vocês conhecem isso aqui, né? Lá no interior, quando eu era criança, lá no interior da Bahia, tinha 2 cachorros rosnando um para o outro, a gente jogava terra. Aí eles brigavam. Era como acender a fogueira, né? Aí para separar, jogar água. Eu jogava água e separava. Então tem cristão hoje, irmão, jogando terra. Porque os conflitos estão, os ânimos estão acirrados e está difícil de encontrar alguém para pacificar. E eu acho que uma das coisas que nós mais precisamos hoje, irmãos, são pessoas que se coloquem diante de Deus para serem pacificadoras, instrumentos de pacificação. Segundo, aí Pedro sugere aqui que vivam criteriosamente, versículo 7. Ainda no versículo 7 ele diz, orem. Orem. Onde é que eu estou? Sobretudo, estejam alertas, sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. E aí, orem intensamente. Meus irmãos, diante da tribulação, orem. Diante das incertezas, orem. Diante das situações aparentemente sem sentido e trágicas, oremos. A oração é uma prática de quem tem fé e confia e espera e descansa e sabe da bondade de Deus. E quando está tudo bem, ore também. Porque nós somos tendentes a relaxar quando as coisas estão mais ou menos encaminhadas, né? Há um pastor presbiteriano americano que ele escreveu um livro chamado Quando Deus Abandona. O título do livro é esse. E o livro é um relato de várias experiências dele. Ele é um pastor da igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos. E ele, na vivência pastoral, ele relata histórias de pessoas que eram pessoas que estavam com a vida toda reguladinha, tudo funcionando bem, tudo engatilhado ali, e de repente algo acontece e desorganiza tudo. E aí, no meio dessa crise, a pessoa se sente como que abandonada por Deus. E ele diz, é exatamente nesse momento de abandono que eu vi as maiores experiências de verdadeira conversão. Homens e mulheres, e ele cita o caso de um camarada que era dono de uma construtora, rico, muita grana, e de repente as coisas começaram a não andar bem, e ele se dizia cristão, era um cristão formal, né? E de repente foi tudo por água abaixo, faliu, perdeu tudo. E curiosamente, de maneira surpreendente para a mente racional, que pensa com a lógica desse mundo, esse homem chegou e disse assim para o pastor, que agora sim, ele tinha a vida, uma verdadeira vida com Deus e conhecia Deus. Sem lamentar nada do que havia perdido, irmãos. Só Deus pode preencher e pode fazer essas transformações. Então, nesse mundo tecnológico que às vezes desafia a nossa fé, desafia a nossa capacidade de crer na oração, o mundo em que está tudo conectadozinho, tudo dá certo, tudo milimetricamente pensado, às vezes nós fraquejamos na oração por causa disso. Porque nós, às vezes, não temos esperança de que uma coisa tão frágil como alguém ajoelhar-se e balbuciar algumas palavras para um ser que para a maioria das pessoas não existe ou não está ouvindo, e a gente acreditar na eficácia disso. Nesse mundo altamente racionalizado, em que as coisas são extremamente precisas, muitas vezes nós somos contaminados com esse vírus e oramos pouco, ou não confiamos o suficiente para orar. E Pedro está dizendo aqui para esses irmãos, vocês vão atravessar tempos difíceis, portanto orem. A única coisa que vai sustentá-los é a capacidade de apegar-se a Deus em meio à crise. Não vai ser nem as vindas à igreja,
não vai ser o culto de domingo, mas vai ser o apego que você tem em particular com Deus. Essa vida aqui, ela é sustentada pela vida de cada um. Não é essa vida aqui que sustenta a outra, mas é o contrário. E quando essa aqui está muito forte, ela também alimenta a outra, porque alguém que está fraco, de repente vê aqui a fogueira acesa, e ele é trazido para cá, então ele se reativa. Funciona dessa maneira. Assim eu creio. A oração nos proporciona a mais radical de todas as viagens que sejam possíveis, que é a viagem do encontro e da conversa e do espanto diante da glória de Deus. Moisés se espantou tanto com isso, que depois de 40 dias, Moisés não estava preocupado em comer, ele estava dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés não estava preocupado em pedir coisas, nem em pedir benesses, nem confortos, nada. Ele só queria ver a glória de Deus. Irmãos, quando nós chegarmos a essa intensidade de oração, nós vamos sentir uma sede de Deus tão intensa, que nada será capaz de aplacar esse nosso fervor. Nós vamos estar sempre diante de Deus: Senhor, eu quero mais. E aí nós nos tornaremos também diques para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, João 7, 37, 38, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, nós seremos saciados e ainda seremos instrumentos para saciar a sede de quem está à nossa volta. Portanto, irmãos, somos chamados a orar. Precisamos recuperar a noção de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Há muitos de nós tentando resolver problemas que se apresentam na vida externa como se essa fosse a dimensão em que se deveria resolver ele, mas ele está determinado por uma dimensão que está além disso. E aí a gente não ora, a gente quer resolver o problema, a gente cansa-se, a gente luta, mas a resolução dele está numa outra dimensão. Conforme Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os dominadores nas regiões celestes, as potestades do ar. E Jesus certa vez disse que contra certas esferas da vida, certos problemas não são vencidos senão através de oração e jejum. E uma das coisas que me atrai e que me atraiu nessa igreja é a sua fome de oração. Esse desejo de orar. E não é só uma coisa que é vista no pastor, mas a gente vê nas pessoas. As pessoas que eu conheço, não conheço todos ainda, mas eu conheço muitas pessoas dessa igreja que são gente de oração, gente que ora, que busca Deus, que quer Deus. E isso é uma coisa boa demais. A gente tem gente desse quilate por perto, irmãos. Então, vocês são abençoados. Porque hoje em dia nós temos muitas comunidades por aí se dizendo cristãs, mas que não tem intensidade de oração, que já quase não ora mais, infelizmente. Então, o segundo item da agenda, meus irmãos, que Pedro nos propõe para enfrentar esse tempo é: ore intensamente, crie espaço na sua agenda, crie espaço dentro da sua vida. Quando Jesus diz assim: fechada a porta, ora ao teu Pai que está no céu, irmãos, aquilo não é só uma coisa física, geográfica. Você pode orar onde você estiver. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos fechar a porta e orar ao Pai que está no céu. E Ele vai ouvir. Todos nós temos no nosso trabalho, geralmente, um tempinho para o cafezinho, não é verdade? E alguns usam esse tempinho para enrolar um pouco, né? Para retardar um pouco. Às vezes está perto de findar o expediente, está perto de um final de semana longo. Falta 10 minutos, dá uma enroladinha e tal, bate-papo. Use esse tempo para orar. Pelas pessoas, pelo seu trabalho, pelo país que está essa tragédia toda que a gente está vendo. Então, ore. Oremos. Né? Oremos todos. Terceiro lugar, meus irmãos, versículo 8. Pedro diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros
porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Irmãos, eu gosto desse destaque que Pedro dá aqui. Sobretudo. Certamente Pedro estava colocando isso aqui até acima da oração. Porque a oração, quem ora muito, irmãos, ama muito. Se alguém está orando muito e não ama, tem alguma coisa errada com essa oração. Porque é impossível você estar conversando com Deus intensamente, em comunhão, e você não amar. João desenvolveu uma lógica interessantíssima. Quando a gente orar, quando a gente amar de fato e de verdade. Ele diz assim, como pode alguém amar a Deus a quem não vê, se ele não ama o irmão ou o próximo a quem vê? Então, o termômetro para avaliar o meu amor a Deus é o quanto eu amo aqui. Se eu sou uma pessoa que amo muito a Deus, as pessoas verão isso naturalmente na relação, na minha vivência. Mas se eu falo muito que eu amo muito a Deus e ninguém vê evidência disso, tem alguma coisa errada com esse amor a Deus, com essa declaração de amor a Deus. Isso não sou eu que diz, é João. Não diz, se eu não amo o meu irmão a quem vejo, como eu posso estar amando a Deus a quem não vejo? Para João é uma questão lógica, não é? Então, viver essa dimensão de amor significa dedicar-se inteiramente àquilo que nós estamos envolvidos. Amar é prática. E amar em Cristo é decisão. Está muito na moda hoje, principalmente entre os casais, né? Eu não amo mais. Não amo mais fulana, não amo mais fulano. E a dimensão do amor em Cristo é decisão, é uma deliberada decisão. Eu decido amar pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. A palavra em Romanos capítulo 5:5 diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ora, se está derramado em nossos corações, eu só tenho que derramá-lo em volta, por uma decisão minha. E o processo de fé, irmãos, às vezes tudo que se diz respeito ao evangelho é pela fé. Às vezes, se eu for olhar, como é que eu posso amar um inimigo, irmãos? Como é que eu posso amar um inimigo? Nós, enquanto humanos, nós não temos coração dilatado o suficiente para amar o inimigo. Só em Cristo Jesus a gente pode fazer isto. E aí a gente o faz pela fé. E quando a gente toma a decisão de amar Jesus, eu não tenho coração suficiente para isso, mas o Senhor tem. O seu amor está derramado no meu coração e eu decido amar essa pessoa ingrata, que me machucou, mas eu a amo em Cristo Jesus. Aí sabe o que Deus faz? Através do seu Espírito, Ele derrama uma capacidade de amar no seu coração que você não vai entender e nem a pessoa que está em volta. Assim como aquela paz que a gente experimenta quando entrega tudo em súplica e gratidão a Deus, que está em Filipenses 4:6, que depois vem sobre nosso coração uma paz que excede todo entendimento. Assim também o mesmo princípio funciona para quando a gente decide pela fé a amar uma pessoa, que às vezes ela não é amada por mim naturalmente. O amor de Deus flui e você passa a expressar um amor que você não entende. Porque o amor de Deus é derramado em seu coração e no meu coração. Então, meus irmãos, para a gente fazer qualquer coisa boa nessa vida, temos que amar. Aí eu estava conversando com a minha filha essa semana, a gente falando sobre, eu não me lembro exatamente o assunto, e caiu nessa questão de pessoas que fazem as coisas sem amor. Aí eu disse, filha, qualquer profissional que for prestar um serviço, ele tem que gostar da pessoa, tem que gostar de gente. Imagina, o mecânico, ele vai consertar o carro. Se ele pensar assim, puxa vida, essa pessoa vai andar nesse carro, e eu desejo o melhor para ela, eu quero que elas estejam seguras, eu vou fazer um trabalho aqui para que elas, quando andarem, nem se lembrem dessa peça aqui. Ela está amando a pessoa. Se ela fizer somente para se desincumbir do serviço, ela faz de qualquer maneira. Compra uma peça mais barata, faz o serviço de qualquer maneira. Isso é um princípio para todas as áreas. Uma pessoa que faz faxina, se ela pensar assim, eu amo as pessoas que moram nessa casa, e eu vou deixar tudo limpinho, porque eu quero que eles se sintam bem aqui, sintam um ar puro aqui, e eu vou fazer isso em nome de Jesus, porque eu amo a Jesus e eu amo essas pessoas.
ela vai fazer um trabalho impecável. E assim por diante. Então, tudo que a gente vai fazer nessa vida, se a gente tiver amor a Deus, sai bem feito. Porque eu vou amar a pessoa também. E aí Pedro está dizendo, irmãos, nessa tensão, nessa época de crise que vocês estão chamados a viver, amem intensamente. Sejam criteriosos, orem e amem. Demonstrem amor. É nos tempos de maior demonstração de hostilidade no mundo que nós somos chamados a demonstrar amor. E Jesus, em João 13:35, disse que o que nos identificaria como discípulo dele não era a quantidade de versículos que temos decorado, não era se andávamos com a Bíblia debaixo do braço, não é nada disso. Sabe o que é? Vou mostrar a vocês, João 13:35, Jesus falando aos discípulos, ele diz assim, 13:35 diz assim, 34:35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Versículo 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O critério básico para a identificação de um discípulo de Jesus é se ama. Não é se pertence àquela igreja, ou àquela denominação, ou enfim, não é nada disso, é o amor. E curiosamente, aí, meus irmãos, nós outros presbíteros e pastores, em particular, quando Jesus chama Pedro e o restaura, Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Quem se lembra? Tu me amas? Meus irmãos, o critério básico para servir a Jesus e para ser de Jesus é amá-lo. É o critério que vai nos identificar. Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí no final Jesus diz assim, Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, porque o critério é esse, é você me amar. O resto é secundário. E Jesus já disse isso. Amem-se uns aos outros, e com isso, todos vão saber que vocês são meus discípulos, porque vocês amam. Por último, meus irmãos, o último item da agenda de Pedro para aquela comunidade era: sirvam generosamente. Versículos 9 e 10, aí do capítulo 4 de Pedro, da primeira carta de Pedro. Diz assim, versículo 9: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Jesus afirma que não veio para ser servido, mas para servir, né? Não veio para os sãos, mas para os doentes. E com isso, ele nos deu exemplo. Quando estava próximo de partir, ele chama os discípulos e lava-lhes os pés. E depois ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Aí alguns entenderam, outros não entenderam. Ele diz assim: tudo bem, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu o sou. Então, se eu fiz isso com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. Agora, aquilo era uma metáfora, era uma figura. Não era literal, para servir de um ritual que é repetido todo ano. Aquilo é uma prática contínua. De repente pode ser que eu precise lavar os pés dos irmãos mesmo. O irmão está doente, não pode se mover. Quando eu fico travado em casa, eu não consigo calçar meia, eu não consigo, a Cida que calça a minha meia. Até a calça, ela tem que passar as pernas aqui, que eu não consigo me abaixar para... Às vezes nós precisamos disso.
uns dos outros. Mas lavar os pés é serviço. Servir uns aos outros naquilo que o outro está precisando e que eu tenho capacidade de ajudá-lo. E isso se estende para o ambiente que nós estamos vivendo, irmãos, seja trabalho, seja escola, seja rua, seja vizinhança. Buscar as oportunidades de serviço, de fazer coisas boas, de sermos úteis às pessoas, de transformar o dia daquela pessoa lembrar-se disso em algum momento da vida e, puxa, essa pessoa, talvez ela nem se encontre mais com ela nunca mais, mas ela diz assim, puxa, aquela ação fez uma diferença na minha vida. E Deus seja glorificado por isso. Então, nós como cristãos precisamos estar pensando nisso, perguntar sempre como é que eu posso ajudar alguém nesse ambiente, como é que eu posso melhorar a vida dessa pessoa. Significa também concentrar a vida naquela missão fundamental que Deus nos chamou. Todos nós temos. O pastor falou sobre isso na semana passada, o pastor Samuel, sobre dons. E todos nós temos. Se você não descobriu, descubra em Deus, busque. Porque o passo seguinte à descoberta da nossa missão fundamental é a ação. Deus não faz a gente conhecer o nosso dom sem que a gente esteja disponível para colocá-lo em ação. Porque dom não é enfeite, dom não é status, dom não é marca para a gente exibir, dom é para servir. Ele diz aqui, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. E o dom que recebeu para servir. Então o dom é para servir, não é para exibição. Não é? Para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, em suas várias formas. A graça de Deus se manifesta de várias formas, através de vários dons. Aqueles dons que estão na Bíblia, irmãos, Romanos, 1 Coríntios, Efésios, eles não são limitados àquela lista. O Espírito Santo da sua criatividade desperta novos dons, conforme a necessidade. Então aquela lista que está lá, não precisamos nos limitar lá. Imagina uma pessoa que trabalha com multimídia hoje, a pessoa adora aquilo, gosta de trabalhar naquilo, ama fazer aquilo. Ou não está na Bíblia, isso não é um dom. Como não? A pessoa tem facilidade, você dá ela vê alguma coisa, já compreendeu, já sabe fazer já sabe fazer todas as interligações. Isso é uma habilidade desenvolvida por Deus. Você pode estudar para aprender isso, mas Deus pode te dar uma habilidade especial para você trabalhar com isso com facilidade e ser capaz de ensinar outros. Não está na lista, mas pode ser um dom. Por fim, irmãos, todos os itens dessa lista, seja criterioso, ore intensamente, sirva, ame, todos eles, dessa agenda proposta por Pedro, eles implicam numa mudança de atitude. Implicam em alterações na nossa vida. Que a gente modifique nossas ações. E aí, para orar com mais intensidade, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer para amar com mais profundidade, talvez incluir no meu ciclo de amor aquelas pessoas que eu não amaria naturalmente. Aquele patrão chato, aquele professor que te persegue, ou alguém que te ofendeu, aquele vizinho que faz barulho todo final de semana, que deixa o cachorro fazer cocô na sua calçada e repetidas vezes. O que eu preciso fazer para amar essa pessoa? Como amar? O que eu preciso fazer para servir generosamente? Como eu posso alterar a minha agenda para alcançar essas pessoas em serviço? E usar essas práticas, irmãos, esses itens como uma agenda para a gente viver esses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje. Pedro estava dando essa agenda para aqueles irmãos. Irmãos, os tempos são difíceis e a agenda é essa. Talvez alguns pudessem dizer, mas Pedro, como é que a gente vai amar? Todo mundo odeia a gente. Nós estamos vivendo um momento difícil. A gente devia se refugiar e só amar a gente mesmo. E Pedro disse, não.
Ou talvez vamos servir somente uns aos outros aqui, nosso grupinho. E se você olhar a palavra, Jesus diz não também a isso. Amai os vossos inimigos. Irmãos, que essa palavra encontre espaço em nossos corações. Que nossa alma em Cristo Jesus seja dilatada para que essas coisas fiquem gravadas, não como coisas memorizadas, irmãos, porque o Evangelho não é memorização. O Evangelho é um aprendizado espiritual. O Evangelho, na sua essência, não é aprendido. Ele é revelado pelo Espírito a nós. Nós aprendemos algumas coisas, mas somente nos tornamos cristãos de fato. E somente o Evangelho só pode ser visto encarnado na vida de uma pessoa. O Evangelho não pode ser visto aqui. Uma pessoa pode ler 1000 vezes o Evangelho. Se esse Evangelho não se plasmar na vida dele, ou se ele não perceber isso na vida de outras pessoas, ele nunca vai ver o Evangelho. Porque o Evangelho é Espírito. Aqui está a palavra que gravou, que registrou os fatos históricos que foram demonstração do Evangelho naquele momento. Mas para nós hoje, só se torna Evangelho se for encarnado na nossa vida. E o meu vizinho só vai ver Jesus, só vai ver o Evangelho andando na minha vida, agindo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Por isso que Jesus disse, se vocês se amarem, é nisso que as pessoas vão perceber que vocês são meus discípulos. Que Ele mesmo nos abençoe e nos ajude a compreender estas verdades e a permitir que Ele grave e que o Evangelho não se torne algo externo a nós, mas uma consciência que se manifesta nas nossas ações. Eu penso no Evangelho da seguinte modo: houve uma ocasião em que Jesus curou um homem que tinha a mão seca, mirrada. E aí Jesus disse para o homem assim, vem para o meio. O homem vem. E depois Jesus diz assim, estenda a mão. Aquele homem não tinha nenhuma possibilidade de estender a mão. Mas ele ouviu a palavra de Jesus e ele creu. E quando ele creu, ele decidiu estender a mão, que ele não podia. Então, nesse momento, o Espírito potencializou a mão dele, que se tornou mão boa e se movimentou. Assim também, irmãos, somos nós. Quando nós decidimos viver o Evangelho, a gente não vê, às vezes, um palmo além da gente. É por fé. É andança na fé. Quando Moisés está lá no mar, diante do mar, de trás o exército do faraó, de um lado o deserto, do outro montanhas intransponíveis, e o povo está lá e diz assim, Moisés, o que vamos fazer? E aí Moisés fala com Deus, aí Deus diz assim, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Se ele não der um passo, não vai acontecer nada. Assim também é a nossa vida de fé, irmãos. Se nós não decidirmos a amar, nós não veremos a efetividade do amor. Se nós não decidirmos a servir, nós não veremos a efetividade do serviço. Assim é o Evangelho na nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos.